Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. Querido irmão, seja bem-vindo a esse canal. A leitura de hoje são as cartas de ensino do nosso amado irmão, mestre, servo do Senhor, Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o vídeo para que mais vidas possam ser abençoadas. Carta de ensino: O que a cruz fez com Satanás, parte 1, de Derek Prince. Nesta carta e na outra a seguir, irei abordar o que a cruz fez com Satanás. Há uma pessoa que realmente não quer que receba esta mensagem. Sabe quem é? Satanás, é claro. Então, vai ter que estar atento e terá que resistir a qualquer tipo de distração, opressão que o impediria de receber essa mensagem. Em primeiro lugar, precisamos olhar para a imagem de dois reinos, que nos é apresentada muito claramente no Novo Testamento. Uma das grandes revelações básicas do Novo Testamento é que existem dois reinos espirituais. Um é um reino de luz e o outro é um reino das trevas. Cada pessoa está envolvida com esses reinos. Não há escolha. De fato, todas as pessoas, por natureza, nascem no reino das trevas, mas através da cruz têm a opção de escapar do reino das trevas e passar para o reino da luz. Vejamos o ensinamento de Jesus, em primeiro lugar, em Mateus 12, e examinemos os versículos 26 e 28. O contexto desse ensinamento é que Jesus tinha estado a lidar com alguém que era cego e mudo. Jesus resolveu a situação dele expulsando o espírito maligno, que causava a cegueira e a mudez. Mas a maioria de nós, confrontados com alguém que fosse cego e mudo, provavelmente não pensaria nessa solução. Mas eu quero dizer, claro que não se aplica a todos que são cegos e mudos, que é uma solução muito real. Quando estávamos no Paquistão, há menos de 2 anos, éramos uma equipe de 7 que oraríamos pelos doentes. E nunca houve falta de pessoas doentes por quem orar. Eu diria que 90% das pessoas que vieram às reuniões estavam doentes. É o que é mais ou menos a percentagem média de pessoas doentes no Paquistão. Tivemos a maior dificuldade em controlar as mulheres paquistanesas. Definitivamente, não tenho nada contra as mulheres, mas fui provocado por aquelas mulheres porque eram totalmente indisciplinadas. Nunca tiveram nenhuma disciplina, fosse onde fosse. Os homens haviam tido algum tipo de disciplina, mas as mulheres não se sentavam onde lhes indicavam, não ficavam onde lhes diziam, levantavam-se a meio da reunião, iam ao poço lavar os seus filhos e brigavam sobre o lugar em que se queriam sentar. Então, surgiu algo em mim que possivelmente seria o homem velho, não sei, mas numa certa manhã eu disse-lhes: vocês, mulheres, têm sido muito desobedientes e nós vamos puni-las. Agora não iremos orar por nenhuma mulher. Nós só vamos orar pelos homens. Bem, eu tenho de dizer, elas receberam a mensagem. Então, quando chegamos ao final da minha sessão de ensino, tínhamos 200 ou 300 homens alinhados diante de nós, os 7, e nós éramos 3 casais e um irmão sozinho, Mahesh Chavda, e nós simplesmente mergulhamos neste rio de pessoas e começamos a orar. Foi talvez a única vez no Paquistão que colocamos as mãos sobre as pessoas. De um modo geral, apenas oramos uma oração coletiva. Então encontrei-me frente a frente com um certo homem. Ele colocou seus dedos nos ouvidos e depois tocou na boca e percebi que ele estava a dizer que era surdo e mudo. Bem, lembrei-me deste incidente e eu sabia, teologicamente, o que é que tinha de ser feito. Disse para mim mesmo: bem, eu vou fazer isso e ver o que acontece. Então, em inglês, eu não disse a ele, disse ao outro ser: tu, espírito surdo e mudo, que estás neste homem, eu te ordeno em nome do Senhor Jesus Cristo, sai dele.
E então disse ao homem: diga aleluia. E para minha surpresa, ele começou a dizer isso. Não sei quem ficou mais surpreso, o homem ou eu. Eu disse a mim mesmo: isso funciona. Levaram-no até a plataforma e demonstraram que ele conseguia ouvir e estava começando a falar. E afirmo que isso afetou a multidão. Então, sabendo que funcionou, por cerca de 10 minutos, Ruth e eu demos a volta à procura de pessoas surdas e mudas. E não faltam no Paquistão. Penso que nesses 10 minutos, provavelmente vimos 10 pessoas totalmente surdas e mudas ficarem curadas instantaneamente. Só quero dizer, isso não está desatualizado. Esse método de lidar com a mudez e, neste caso, com a cegueira. Mas quando Jesus tratou disto, desta forma, e libertou uma pessoa do espírito, da cegueira e da mudez, foi acusado pelos fariseus de estar em ligação com Satanás. Diziam que ele podia expulsar os espíritos porque estava ligado ao chefe dos espíritos, Beelzebul, que é um dos nomes de Satanás. Jesus então prosseguiu dando esta resposta. Esse é o contexto. Agora vamos ler Mateus 12, 26, 28. Vamos ler esses versículos porque eles trazem à luz os dois reinos de que estamos falando. E temos a autoridade do próprio Jesus, porque é ele que está falando. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Veja, no versículo 26 ele diz: como subsistirá, pois, o seu reino de Satanás? Demonstrando que Satanás tem um reino que está em existência. E então ele diz: e se eu expulso os demônios? Essa é a evidência de que o reino de Deus veio até si. Então, temos os dois reinos em oposição, um ao outro. Dois reinos espirituais, não reinos físicos. Um é o reino de Satanás, o outro é o reino de Deus. É interessante que seja no ministério de expulsar os espíritos malignos, que os dois reinos são revelados em pleno. A supremacia do reino de Deus é demonstrada quando os espíritos malignos são obrigados a obedecer ao representante do Senhor. Isso revela o fato das realidades espirituais com as quais todos somos confrontados, e em particular desses dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. O reino de Satanás inclui pessoas ou seres. É assim que eu entendo, em dois níveis. Estou dizendo o que eu acredito, o que acredito que a Bíblia diz, mas eu convido a tomar a sua própria decisão sobre se acredita que isso é o que a Bíblia realmente diz. Creio que Satanás governa os seres em dois níveis. No nível terrestre, ele governa todos aqueles que são desobedientes a Deus, todos os seres humanos que são desobedientes. E no nível superior, no que a Epístola aos Efésios chama de os lugares celestiais. Ele governa um reino de anjos rebeldes que o seguiram a sua rebelião inicial contra Deus. Veremos que ambos são referidos e especificados em Efésios. Começamos em Efésios 2, 1, 3, falando sobre o que Deus fez através de Jesus. Paulo diz: e vos vivificou, estando vós mortos e em ofensas e pecados. Agora, é claro que não se refere ao estar fisicamente morto, mas espiritualmente morto, cortado da vida de Deus por transgressão e pecado. E então, falando sobre como aquelas pessoas viviam antes que Jesus os vivificasse espiritualmente, Paulo continua dizendo: em ofensas e pecados em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera agora nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Notará que no meio do versículo 2, Paulo se refere a uma pessoa a quem ele chama de o príncipe
das potestades do ar, príncipe. Há traduções mais modernas que usam a palavra chefe, senhor ou governante. O governante do domínio da autoridade designado pelo ar, que é, acredita, a superfície deste globo. Há duas palavras gregas para ar. Uma delas é aer, a outra é aitere. A primeira dá-nos a palavra ar e a outra dá a palavra éter. Isso não significa que seja o significado exato delas. Então, no grego aer é relativo ao ar inferior, contíguo com a superfície terrestre. Aitere significa o ar mais alto e mais rarefeito. Então, quando se diz que uma pessoa é o governante do domínio da autoridade definida pelo aer, significa o governante da superfície do globo. Quem é essa pessoa? Satanás, é claro. Ele é o governante do domínio da autoridade do ar. Ele é o espírito. Ele está governando como um espírito, não como um monarca físico. O espírito que agora está trabalhando nos filhos da desobediência, isto é, todos os que são desobedientes a Deus, independentemente da raça, do credo ou da associação da igreja. Ele é o espírito que está trabalhando em todos aqueles que são desobedientes ou que estão em rebelião contra Deus. Aqueles que são rebeldes contra Deus não têm escolha. Deus entregou-os ao governo de Satanás. Foi Deus quem deu autoridade a Satanás para governar aqueles que estão em desobediência. Deus deu autoridade a Satanás para governar aqueles que estão em desobediência ou rebelião contra ele. O próximo versículo descreve o modo como essas pessoas viveram. Mas no início do versículo 3, Paulo diz: entre os quais todos nós também antes andávamos. Todos, inclui Paulo, os apóstolos, Derek Prince e assim. É aí que todos nós já estivemos. Estivemos no reino de Satanás porque éramos desobedientes. Todos nós somos filhos da desobediência e vivemos dessa maneira, cumprindo os desejos ou as cobiças da carne e da mente. Algumas pessoas pecam principalmente no reino da carne. Muitas outras pecam principalmente no domínio da mente, que é igualmente pecaminoso. Orgulho, arrogância, altivez, críticas, autorretidão. É tão pecaminoso quanto a luxúria sexual, a imoralidade ou a embriaguez. E alguns de nós, tal como eu, pecaram nos dois reinos quando estávamos lá. Eu tenho que dizer todos nós, o que me inclui. Pode colocar o meu nome nessa lista. Eu sei onde estava. Eu estava ali, no reino das trevas. Estava sob o controle de um poder espiritual que era muito mais forte do que eu era. E nem me apercebia disto. Veja, quando está no reino da luz, sabe onde está, porque consegue ver. Mas quando está no reino das trevas, não sabe onde está. Não sabe o que o controla. Não sabe o que o está motivando. Esse é o reino de Satanás. A palavra-chave é desobediência ou rebelião. E lembra-se do que Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, ou a rebelião de nós todos. A rebelião é o nosso problema. Vamos agora para Efésios 6:12. Quero usar este versículo como um ponto de referência, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Alguém comentou uma vez que a igreja em geral tem lido este versículo de seguinte forma: porque não temos que lutar. Não é o que o Paulo está dizendo. Ele diz que lutamos, mas não é contra a carne e sangue. Não é contra, e esta é a Bíblia viva, pessoas com corpos. Essa é uma tradução muito vívida. Estamos numa luta, luta livre. Estamos no conflito, mas não estamos lutando com pessoas com corpos. É numa esfera diferente, é no domínio espiritual. Contra o que lutamos? É um pensamento fantástico. Paulo diz principados e potestades. Nas traduções modernas, governantes e autoridades. A versão de Prince diz
governantes com várias áreas e ordem de autoridade descendentes. Essa é a versão ampliada do Prince. Não vou justificar esta minha tradução agora. Poderá simplesmente aceitar ou não. Então, estamos lidando com governantes que têm autoridade em diferentes áreas, como no livro de Daniel havia o príncipe da Pérsia, que era um governante satânico, e havia o príncipe da Grécia, que era outro governante satânico. Eles eram governantes com diferentes áreas de autoridade, mas o seu habitat não era na terra, é nos lugares celestiais. Depois diz, contra os príncipes das trevas desse século. Ou a minha tradução é, os dominadores do mundo dessas trevas presentes. Eu uso a palavra dominar porque acho que isso é característico de Satanás. A ambição e o propósito de Satanás é dominar toda a raça humana. E então diz, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Agora, poderíamos passar horas com esta parte do versículo, mas vou oferecer-lhe somente o meu entendimento sobre isso. Eu acredito que esse é o escalão superior do reino de Satanás e que se refere aos anjos que se juntaram a ele na sua rebelião contra Deus. Eles foram expulsos do céu da presença de Deus e criaram um reino rival noutra área dos lugares celestiais. Acho que há muitas escrituras que demonstram isso. Também aqui não vou entrar em detalhe, mas na verdade eu diria, apenas como exemplo, os deuses da Grécia e de Roma, Júpiter, Mercúrio, Marte, Vênus e todo o resto, são apenas nomes dados pela humanidade aos anjos satânicos que estão nos céus. Eles afirmam ser os deuses da humanidade. A Bíblia tem muito a dizer sobre deuses falsos e acredito que os deuses falsos são os anjos que se uniram a Satanás em rebelião contra Deus e criaram um reino rival nos lugares celestiais. Se olhar para o livro de Daniel, descobrirá que quando Daniel começou a jejuar e a orar, Deus enviou um anjo com a resposta. Mas o anjo levou 21 dias para chegar lá, não porque ele fosse muito lento, mas sim porque ele encontrou a oposição de anjos satânicos no caminho. Poderá encontrar isso em Daniel 10. Então, algures entre o céu de Deus e o nosso plano na terra, existe outro reino espiritual de anjos maus, anjos rebeldes, que se estabeleceram como deuses. Eu penso que não possa realmente entender o que está acontecendo na nossa cultura contemporânea, a menos que compreenda isso, porque o que está acontecendo é que esses anjos maus afirmam restabelecer o seu domínio sobre a raça humana, onde quer que se tenham sido desafiados pelo cristianismo, em muitos diferentes países. Nova Zelândia é um exemplo com pisco, o ressurgimento do que eles chamam de cultura maori, que é simplesmente restabelecer os deuses antigos. Em muitos lugares distintos é feita em nome da cultura, mas essa cultura é uma ordem satânica de culto que existia antes do cristianismo a reclamar. Assim temos uma imagem do reino de Satanás. Espero ter conseguido deixar claro para si. E quer queiramos, quer não, estamos em guerra com esse reino. Quando diz lutamos, não está querendo dizer nós apóstolos lutamos, nós pastores ou nós evangelistas lutamos, mas todos nós estamos envolvidos nesta luta. Nós não temos escolha. Veja, sou cidadão dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos declararem guerra a outra nação, digamos que ao Japão, que Deus não permita, eu não tenho escolha. Estou em guerra com o Japão. Não posso ser cidadão dos Estados Unidos e não estar em guerra com uma nação em guerra com os Estados Unidos. Assim, se eu for um cidadão do reino de Deus e o reino de Deus está em guerra com o reino de Satanás, estou em guerra com o reino de Satanás. Não tenho opção. A única opção que tenho é ganhar ou perder. Essa é a única opção que tenho. E se não sabe que está em guerra, está mais propenso a perder ainda. Agora, a questão é, o que fez a cruz em relação a esses dois reinos? Voltemos para Colossenses 1. Esta é uma escritura-chave. Colossenses 1.
começando no versículo 12, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na cruz. Deus providenciou-nos, através da nossa fé, de nos tornarmos participantes de uma herança que está na luz. Como é que ele fez isso? O próximo versículo é absolutamente crucial, em todos os sentidos da palavra, o qual Deus o Pai nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Versículo 13. Então, onde a minha versão diz o poder das trevas, o NVI, por exemplo, diz o domínio das trevas. A palavra grega exousia é a palavra grega padrão para autoridade. Fomos libertados da autoridade das trevas, que reforça o que eu disse, que Satanás tem autoridade. Precisa saber disso. Ele tem autoridade sobre todos os que são desobedientes a Deus. Se você optar por ser desobediente a Deus, ou se é desobediente a Deus sem ser por sua escolha própria, está sob a autoridade de Satanás. Pode não saber disso, porque ele é o príncipe das trevas. Ele esconde o que está fazendo, mas essa é a sua situação, essa é a sua realidade. Satanás tem autoridade sobre todos os que são desobedientes a Deus. Então, há um domínio das trevas, mas através do que Jesus fez na cruz, Deus nos libertou do domínio das trevas e nos trasladou, as traduções modernas dizem, nos transferiu, transportou, nos levou ao reino do Filho do seu amor. O reino em que o Filho, a quem Deus ama, Jesus, é rei. E se quer ser justo, deve estar sob o reinado de Jesus, porque ele é o governador nomeado de Deus. Se não está sob o reinado de Jesus, está rejeitando a autoridade de Deus, porque está investida em Jesus. O versículo seguinte diz: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Assim, o ser libertado do domínio das trevas e transferido para o reino de Deus vem através da redenção. A redenção significa ser comprado de volta. Estávamos no reino de Satanás, mas Jesus comprou-nos de volta para que possamos ser transferidos para o reino de Deus. Isso é muito importante. Veja, a verdadeira mensagem do Evangelho não é apenas o Evangelho, é o Evangelho do reino de Deus. Truncamos a mensagem e tendemos a dizer: o Evangelho é: se acredita na morte de Jesus em seu favor, pode ser perdoado, pode ser salvo, pode ter a vida eterna e pode ir para o céu quando morrer. Isso é maravilhoso, mas não é o Evangelho do seu todo. O Evangelho completo é o Evangelho do reino de Deus, em que tem estado no reino de Satanás, mas através da redenção pode ser transferido do reino de Satanás para o reino de Deus e então tornar-se um governante com Deus no seu reino. Somos um reino de sacerdotes. Somos chamados a governar como sacerdotes. Isso tornou-se vívido para mim na Zâmbia, o país através do qual o belo rio Zambeze passa. Lá eu estava a falar com um grupo de africanos, tentando transmitir a eles o que estou tentando transmitir a si. E ali ao fundo estava esse belo rio. Então eu disse-lhes: agora escutem, suponhamos que estamos aqui num reino, mas do outro lado do rio há outro reino, e queremos sair deste e passar para aquele. Precisamos de uma ponte. Deus providenciou uma ponte. A ponte é a cruz. Através da cruz, pode sair do reino de Satanás, atravessar o rio e entrar no reino de Deus. Mas disse-lhes: o problema com a maioria de nós, cristãos, é que saímos do reino de Satanás, mas ainda estamos passeando na ponte. Nunca descobrimos o que é estar no reino de Deus. Nunca assumimos o nosso papel como reis e sacerdotes. Nós não governamos. Ficamos felizes simplesmente se nos safarmos. É ou não é assim? Muitos cristãos têm a seguinte atitude: se o diabo não me incomoda, não incomodarei. Mas digo uma coisa: ele é um agressor, e onde ele encontra a timidez, irá sempre explorá-la. Não é uma atitude segura. A minha atitude em relação a Satanás é: se ele tenta causar-me problemas,
Vou fazer o meu melhor para que lamente ter pensado em fazer isso. E descobri que ele respeita essa atitude. E isso não significa que eu tenha sempre sucesso, mas vou tentar. Então, a cruz é a ponte de um reino até o outro, do reino das trevas, onde está dominado e manipulado e escravizado por um governante tenebroso e maligno, cujo nome é Satanás, e é levado para fora desse reino por esta maravilhosa ponte, que é uma ponte tão poderosa que não importa se milhões de pessoas atravessam, pois aguenta com elas. É trazido para um reino onde Jesus é o governante, o Filho do amor de Deus, um reino de luz, um reino onde a luz é o amor, e é-lhe oferecido o privilégio de compartilhar o governo com Jesus. Meu Deus! Para esta verdade ainda ficar ainda mais clara para si, voltemos para o capítulo 2 de Efésios por um momento. Efésios 2, 4, 6. Logo a seguir, a descrição das pessoas que estão no reino de Satanás. Lembra-se que somos todos, por natureza, filhos da desobediência e filhos da ira. Não referi isso, mas a desobediência provoca a ira de Deus. Então, nós estamos sob a ira de Deus. E agora chegamos a um dos belos mais da Bíblia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu quero que perceba que quando recebemos o sacrifício de Jesus em nosso favor, pela fé, e quando dizemos, Jesus morreu a minha morte, essa é a declaração crucial para que eu possa compartilhar sua vida. Vemos que é uma dupla identificação. Em primeiro lugar, Jesus identificou-se comigo como pecador. Ele tomou o meu pecado sobre si, suportou a minha culpa. Ele pagou a minha penalidade, morreu a minha morte. Agora, para beneficiar disso, tenho que responder identificando-me com ele. Tenho que dizer, foi aí que morri. O meu homem velho, o meu velho eu, foi crucificado. E quando eu me identifico com ele, na sua morte, tenho o direito de o acompanhar também em tudo que veio depois da sua morte. O próximo passo, baseado nas Escrituras, é qual? É ser sepultado, é claro. Já que morri com Jesus na cruz. Como somos sepultados? Pelo batismo. E quando tenho sido enterrado com ele, então Paulo diz, mais 3 coisas. Versículo 5. Nos vivificou juntamente com Cristo. E versículo 6. E nos ressuscitou juntamente com ele. Mas não fica por aí. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em que tipo de assento está Jesus sentado? Num trono. A Nova Bíblia, em inglês, diz, Deus nos entronizou com ele. Essa é uma tradução muito vívida. Assim, através da nossa identificação, passamos pela morte e pelo sepultamento. Somos feitos vivos. Isso é maravilhoso. Somos ressuscitados. Isso é extraordinário. Mas não ficamos por aí. Somos entronizados com Ele. Nós saímos do reino das trevas para o reino do amor do Filho de Deus. Somos chamados a ser governantes, sacerdotes, reis. Esse é o nosso destino. E isso só foi possível através da cruz. A cruz é a única ponte do reino das trevas para o reino da luz. A cruz é a única ponte do reino das trevas para o reino da luz. Louvado seja o meu Senhor. Através da cruz, Deus não apenas fez provisão para nos libertar do reino das trevas, como também derrotou Satanás por completo. Ele derrotou Satanás de uma forma total, eterna e irreversível. Não há como Satanás possa jamais desfazer a derrota que foi infligida nele pela morte de Jesus na cruz. Não há como Satanás possa jamais desfazer a derrota que foi infligida nele pela morte de Jesus na cruz. Glória a Deus!
Vamos agora para Lucas 11, 21, 22. Isto segue-se imediatamente à descrição de Lucas do incidente que nós vimos anteriormente, da pessoa cega e muda, sendo liberta do espírito maligno. E é nesse contexto e no contexto dos dois reinos que Jesus continua com essa pequena parábola, em Lucas 11, 21, 22. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança, está tudo quanto tem, mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a sua armadura, em que confiava, e reparte os seus despojos. Há duas pessoas principais referidas, o homem forte e o homem mais forte. Quem é o homem forte? Satanás. Quem é o homem mais forte? Jesus. O que faz o homem valente? Versículo 22. Vence o primeiro, tira-lhe toda a sua armadura e divide os seus despojos. Essa é uma declaração extraordinária. Jesus não apenas derrotou Satanás, mas também tirou-lhe as suas armas. E ao fazer isso, libertou os seus prisioneiros e todo o ganho ilícito. Muitos dos recursos que Satanás arrebatou estão prontos para a liberação pela igreja, quando nós, a igreja, percebemos que Jesus dividiu os despojos. Ele disse: sirvam-se, entrem e levem, não pertence a ele. Ele é um mentiroso, é um ladrão, não tem direito a nada. Eu arrebatei tudo, sou o dono, tomei tudo, é para o meu povo. Aleluia, glória a Deus. Jesus não apenas derrotou Satanás, mas também tirou-lhe as suas armas. Mais uma vez, em João 12, 31, 32, Jesus prevê a sua morte na cruz e diz: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos os homens, atrairei a mim. O segundo versículo deixa claro que ele está falando sobre a sua morte na cruz, quando eu for levantado da terra. E nesse sentido, ele diz duas coisas. É o julgamento deste mundo, é a revelação final da inimizade do mundo contra Deus, que levou o Filho de Deus e o colocou na cruz. Essa é a condenação final deste mundo. E em segundo lugar, ele diz: agora será expulso o príncipe deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Jesus chama-o assim por 3 vezes no Evangelho de João. Precisamos parar por um momento e considerar o que significa a palavra mundo no Novo Testamento. A palavra grega é cosmos, da qual obtemos palavras como cosmonauta e assim por diante. Mas não deixe que isso confunda, porque o significado é diferente. No Novo Testamento, a palavra mundo refere-se a uma certa ordem sociológica, uma ordem da vida e cultura humana e sistema na qual a humanidade está baseada. Não se refere à Terra, não se refere ao universo. Para dar um exemplo, diz que nos dias de Noé, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio, 2 Pedro 3,6, agora a terra não pereceu, mas toda essa ordem social da humanidade pereceu. Não estamos, pois, dizendo que Satanás é o governante da terra. Essa é outra questão. Ele é o governante da ordem atual da vida humana na terra. E a razão pela qual ele é o governante é porque toda essa ordem de vida hoje é baseada na desobediência a Deus. O governo justo de Deus é rejeitado e, portanto, tudo está sob o domínio de Satanás. É muito importante entender isso. Eu acho que hoje a maioria dos cristãos realmente não tem uma ideia muito clara do que significa mundo no Novo Testamento. Na verdade, para ser honesto, é muito difícil distinguir entre o mundo e a igreja. Eu já por vezes referi a seguinte parábola: um navio no mar está bem, o mar no navio está tudo errado. A igreja no mundo está bem, o mundo na igreja está tudo errado. Acho que haverá uma tremenda crise na igreja e não está muito distante, onde teremos que determinar o nosso verdadeiro relacionamento e atitude para com o mundo. Muitas vezes pergunto aos cristãos isto:
Quem tem mais influência e sobre quem? A igreja influenciou mais Hollywood ou Hollywood influenciou mais a igreja? Nunca tive alguém que me dissesse que a igreja influenciou Hollywood, mas Hollywood certamente influenciou a igreja, de uma forma que a maioria de nós nem sequer entende. Então, quando Jesus apelida Satanás de o governante deste mundo, ele está falando sobre uma ordem mundial na qual todos nós nascemos, a qual estamos habituados, acostumados, na qual podemos encontrar o nosso caminho. Mas a essência dela, aos olhos de Deus, não está submetida ao justo governo de Deus. Ela está em rebelião contra Deus. Voltamos a esse versículo, a essa palavra rebelião. Jesus disse, referindo-se à sua morte na cruz, em João 12:31, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. O seu território do príncipe deste mundo chega ao fim. Onde? Na cruz. Essa é a fronteira. Ele não pode ir além da cruz. Esse é o limite absoluto da área do seu domínio e controle. Você e eu temos que decidir em que lado da cruz estamos vivendo. Porque se estamos vivendo no lado da cruz de Satanás, não escapamos ao seu domínio. Ainda estamos sob o controle dele. Agora, chegamos a uma escritura tremendamente importante, em Colossenses 2, que explica como a cruz acabou com o controle de Satanás, como a cruz nos libertou. E vou abordar esses versículos de uma forma bastante extensa, porque se não os entendermos, perderemos a nossa autoridade e o nosso direito de operar como filhos de Deus. Colossenses 2. Vamos ler os versículos 13 e 15. Mas observe o versículo 12, que diz, sepultados com ele no batismo. Lembre-se de que esse é o verdadeiro ponto de identificação com ele, que é ser enterrado com ele no batismo. Uma vez que estamos enterrados, temos o direito de subir todo o caminho, até o trono de Jesus, nos céus. Vamos ver agora os versículos 13, 14 e 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, e isso é uma reminiscência das palavras em Efésios 2, não é? É exatamente o mesmo. Ele, Deus o Pai, vos vivificou juntamente com ele, Jesus o Filho. Então, na verdade, estamos falando sobre algo que Deus o Pai fez através da morte de Jesus na cruz, perdoando-vos todas as ofensas. Ou todas as, em outras palavras, transgressões, iniquidades, pecados, na verdade, significa atos de desobediência. Uma transgressão significa passar uma linha que foi definida como um limite. É deliberadamente desobedecer algo que sabe que está lá. Pecar é simplesmente fazer a coisa errada, talvez nem mesmo sabendo que é a coisa errada. Agora, versículo 14. Este é o cerne da questão. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Versículo 15. E despojando os principados e potestades. Que principados e potestades? A que é que se refere? A Satanás e ao seu reino. Despojando, acho que o Old King James diz despido, tendo-lhe sido tirado tudo, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A palavra triunfo refere-se à cultura do Império Romano. Naquela altura, um triunfo era mais que uma vitória, era a celebração de uma vitória que já havia sido conquistada. Se um general romano fosse particularmente bem-sucedido nas guerras de Roma, derrotasse os principais inimigos ou acrescentasse território ao Império Romano, quando voltasse a Roma, o Senado de Roma dedicaria a ele um triunfo. E o triunfo consistia nisto. Ele era colocado numa carruagem puxada por, acho eu, um cavalo branco, podiam ser 2. E era então conduzido nessa carruagem pelas ruas de Roma, e as pessoas se alinhavam nas ruas de ambos os lados, aplaudindo. Mas para demonstrar a escala da sua vitória, atrás da sua carruagem
em uma longa fila, seguiam as evidências daqueles que ele tinha derrotado, reis, generais ou outros, soldados e até mesmo feras selvagens dos territórios. E todos eles eram conduzidos como cativos, acorrentados. Isto, por exemplo, foi o que aconteceu quando Tito destruiu a cidade de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Quando voltou a Roma, ele tinha o seu triunfo. E o último remanescente dos defensores judeus foi levado acorrentado atrás da sua carruagem. Quando o triunfo terminou, eles foram levados e executados. Essa é uma imagem muito vívida. Isso diz-nos o quê? Diz-nos que através da cruz, Jesus não só derrotou Satanás, como levou todos os seus inimigos e os conduziu em triunfo atrás dele, demonstrando a sua total derrota. Agora, embora seja uma parte, se abrir em 2 Coríntios 2, versículo 14, verá mais uma referência ao triunfo de Jesus Cristo. E graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Na NVI inglesa diz, nos leva em procissão triunfal em Cristo. Para isto tudo ficar bem claro, imagine esta cena. Aqui está Jesus na carruagem. Todos os seus inimigos derrotados estão sendo levados atrás dele. Os habitantes do universo estão em ambos os lados da rua aplaudindo. Onde nos encaixamos? Onde pertencemos? Estamos entre os inimigos derrotados, sendo levados em cadeias atrás dele? Não. Nós estamos na carruagem. Precisamos ter isso em mente. Estamos na carruagem com ele. Como entramos na carruagem? Pela fé. Você tem que acreditar que é onde está. Já está a ver a imagem? E no fim de 2 Coríntios 2,4 diz, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Esta é uma imagem mesmo bonita. Quando toma a sua posição de direito legítimo com Jesus na carruagem, difunde um belo aroma. Sabe, o cheiro ou perfume de uma senhora é uma coisa fascinante e o nariz humano é um instrumento notável, porque pode apanhar fragrâncias que nenhum instrumento científico pode medir. E quando uma senhora bem vestida caminha com seu vestido de noite para o que quer que seja, uma festa, um salão de baile, e tem sobre si caro perfume parisiense, claro que este é simplesmente um exemplo, ao passar, ela deixa algo atrás, uma fragrância. E depois já não pode haver a certeza de onde veio, mas ainda continua na atmosfera, uma fragrância. E é assim quando vivemos na vitória de Cristo. Quando passamos por um lugar, deixamos uma fragrância. As pessoas podem não saber de onde vem, podem não entender. Aleluia! Isso ficou tão vívido para mim em 1979, quando Ruth e eu passamos cerca de 3 meses estudando na Universidade Hebraica em Jerusalém e escolhemos alugar um quarto numa pequena casa judaica perto da universidade. Escolhemos uma casa onde o casal que a possuía não falava inglês e nós tínhamos uma sala de 10 pés por 13, uma casa de banho ao lado, que era uma construção típica. Sempre que queria usar a casa de banho, tinha que atravessar o chuveiro. E Ruth tinha uma prateleira em uma geladeira pequena e o direito de usar a cozinha em certas horas. E lá vivemos durante 3 meses. Era uma casa que era toda em granito, muitos poucos tapetes. E então, sempre que se arrastava uma cadeira, toda a casa ressoava. E tanto o casal como nós andávamos em bicos de pés, tentando não incomodar os outros. E isso durou cerca de 1 mês. E então algo aconteceu. Eu não sei bem o que, mas houve um desenvolvimento. E o homem perguntou-me por que razão eu era como era. Sabe, eles observavam-nos de perto há 1 mês. E pude dar-lhe o meu testemunho pessoal de como eu tinha tido um encontro com o Senhor Jesus num quartel e ele me mudara. E então tornamo-nos verdadeiros amigos. Mais tarde, Ruth pôde dar seu testemunho, o que foi muito significativo, porque ela era judia. Você não pode não saber.
mas é um assunto muito controverso de se tocar para os judeus. E então, essa senhora que estava à volta dos seus 60 anos, suponho, disse-nos um dia: eu sabia que vocês eram pessoas especiais. E esse é um dos maiores elogios que já recebi. Mas sabe, foi a fragrância saindo da carruagem. Meu Deus, que ensino esplendoroso! Glória a Deus, louvado seja o meu Senhor, que possamos exalar a fragrância de Cristo por onde andarmos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.